Capítulo 3. Descontentamento. Se o contentamento é uma profunda satisfação com a vontade de Deus, então o descontentamento é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. Mas é ainda mais que isso. É uma recusa de agradecer a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele está fazendo. O descontentamento é ingratidão. A crítica, a murmuração e a reclamação são as irmãs feias do descontentamento. E Deus odeia todas elas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1, do 20 ao 21. ênfase minha aqui e daqui em diante. Paulo nos diz para fazermos tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses 2:14. E para sermos agradecidas. Colossenses 3:15. Essa deve ser a conduta básica, habitual do cristão, estando contente e satisfeito. Mas o descontentamento é uma atitude orgulhosa do coração. Apesar de ser um pecado autônomo, também é uma placa de Petri servindo ao desenvolvimento de muitos outros pecados. Uma vez que o coração está descontente, ele se torna terreno fértil para muitos outros pecados. Na verdade, é difícil pensar em um pecado que não brote do solo do descontentamento. Uma vez que o descontentamento cria raízes, outros pecados da carne passam a ser inevitáveis. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, do 19 ao 21. O descontentamento pode ser camuflado por certo tempo. Pode não ser óbvio que você odeia o seu trabalho. Você pode ser capaz de ocultar uma atitude nociva por algum tempo. Mas, ao menos que essa atitude seja tratada, eu garanto que ela algum dia ficará evidente. A princípio, sua postura pode surgir em uma reclamação ou em um murmúrio. Depois, ela pode se transformar em autopiedade e angústia. Ambas só alimentarão o descontentamento original e o manterão em desenvolvimento. E se não forem controladas, o descontentamento finalmente sairá à luz do dia por meio de algum outro pecado da carne que não pode ser ocultado. Embora o descontentamento possa só ameaçar por um bom tempo, ele também pode aparecer de repente, levando-a a pecar imediatamente. Pense na situação de Eva. Ela tinha tudo em seu jardim, no paraíso, mas a sugestão da serpente provocou descontentamento, levando-a a questionar a bondade de Deus. A única coisa proibida, de repente, tornou-se em algo desejável, mais desejável que obedecer ao mandamento de Deus. E foi então que a mãe da raça humana caiu na desobediência irracional do pecado. Não há razão para acreditar que, antes da tentação, ela estivesse murmurando ou reclamando por ter sido proibida de tomar daquela única árvore. Porém, havia algo a respeito da tentação em si que estimulou seu orgulho e deslumbrou sua imaginação, tornando-a repentinamente insatisfeita com a vontade de Deus. Ela ficou tão insatisfeita que desobedeceu. Os israelitas são conhecidos por sua insatisfação no deserto. Eles murmuraram e reclamaram a respeito da comida. Números 11, Êxodo 16. Eles reclamaram a respeito de seus líderes. Números 16. Reclamaram a respeito da falta de água. Êxodo 17. Eles se queixaram sobre seus inimigos e se recusaram a entrar na terra prometida por medo. Números 14.
Todos os israelitas que saíram do Egito tiveram de morrer antes que Moisés pudesse conduzir seus filhos e netos à terra prometida, sob a direção de Josué. Deus odeia a murmuração e a reclamação. Você já ficou chocado em ouvir sobre alguém sendo pego em algum pecado escandaloso, como adultério, fornicação ou pornografia, imaginando que estava tudo bem com essa pessoa? Na maioria dos casos, se pudéssemos voltar e traçar o progresso do pecado, descobriríamos que tudo começou com alguma forma de descontentamento. Uma vez que o descontentamento se estabelece, a tentação é recebida com pouca resistência. Em seguida, um pecado muito maior toma lugar. Quase sempre é uma questão de tempo antes que tudo comece a desabar e as obras da carne sejam expostas: a mentira, a traição, a bebedeira, a desonestidade. O pecado começa pequeno e, se não for controlado, cresce rapidamente. E quem estiver ao alcance do descontentamento acaba perdendo toda a noção. Todos os nossos pecados secretos são vistos por Deus, incluindo o descontentamento. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Se estamos plantando descontentamento, outras ervas daninhas logo crescerão conjuntamente. Mesmo que o pecado não venha à tona imediatamente, ele, ainda que após um longo período de espera, produzirá uma colheita amarga. Talvez não sejamos capazes de identificar as pequenas mudas brotando do solo, mas Deus sabe exatamente o que estamos plantando, e isso sem demora será manifesto a todos. O Salmo 98 diz: Diante de ti puseste as nossas iniquidades e, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. E então no Salmo 19, 13, vemos essa progressão de pecados pequenos para pecados maiores. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Pode ser que leve meses, pode até ser que leve anos antes que pecados secretos venham à tona. Mas de Deus não se zomba. Não podemos fingir que estamos andando na alegria do Senhor como se Ele não soubesse. Outros podem ser enganados, mas Deus jamais. Além das terríveis consequências do descontentamento, sofreremos de dolorosos efeitos colaterais durante todo o caminho, os quais tornam o descontentamento uma condição miserável e desconfortável. Ainda que nossas circunstâncias sejam difíceis, o descontentamento só aumenta a miséria. Ao invés de estarmos alegres, tornamo-nos tristes. Ao invés de olharmos para o lado positivo, o descontentamento enaltece os problemas. O descontentamento conta uma história triste sobre quão ruim nossa condição está e o quanto merecemos algo melhor. E mesmo quando ouvimos, cremos e tornamos aquela história mais bonita, o descontentamento vem e estraga tudo. Estar próximo do descontentamento também não é agradável. Os amigos se cansam de ouvir o quanto sua vida é difícil, ou como seu chefe é ruim, ou como seu marido não tem consideração com você, ou como seu pé dói. Chega! Resmungonas precisam encontrar outros afetados pelo descontentamento para que possam desfrutar de alguma companhia. Às vezes, as queixosas ajuntam-se de acordo com o assunto de seus descontentamentos e formam um clube do livro, para reclamar dos livros, ou um grupo de esposas, para reclamar dos maridos, ou um grupo de artesanato, para reclamar de alguma outra coisa. Já conversei com mulheres que deixaram grupos de mulheres por causa desse exato problema. Uma estava num grupo sobre mães de gêmeos, e outra estava num grupo para esposas de estudantes de direito. Em ambos os casos, era reclamação e mais reclamação. Quanto mais ouvimos a nós mesmas reclamando e murmurando, mais aceitamos e acreditamos em nossas próprias palavras. É daí que mulheres mal-humoradas e irritadiças surgem. Quando jovens, elas reclamavam sobre algo, e agora que estão velhas, esse reclamar tornou-se um estilo de vida. A acidez impregna a atmosfera. Elas dão a si mesmas uma carta branca para falar o que der na telha a qualquer um, apontando tudo o que há de errado no mundo. Essa é a idosa que se pergunta o porquê de ninguém visitá-la.
O descontentamento ajunta-se em torno de duas áreas gerais: coisas que temos e coisas que não temos. Ficamos descontentes com aquilo que temos, recusando a gratidão. E isso alimenta um desejo de coisas que não temos, cobiçar o que não é nosso. Bom, isso é basicamente tudo. Sejamos honestas. O descontentamento é feio e torna tudo feio. Ele nunca faz com que você se sinta melhor. Ele nunca torna a situação melhor e nunca edifica seus ouvintes. Ele se recusa a ser agradecido. Ele critica as falhas e, pior de tudo, ele é um pecado grave contra um Deus santo. Mais que isso, ele conduz a outros pecados, pequenos e grandes, e é um desperdício do precioso tempo que temos. Como podemos identificar o descontentamento? Peça a Deus que lhe mostre se você tem alguma área de descontentamento em sua vida. Faça uma lista básica para controle. Você está contente em seus relacionamentos com sua família e com seus amigos? E em relação às finanças? E sua saúde e aparência? Seu guarda-roupa, sua casa, seu casamento? Você está se comparando a outras pessoas e sentindo inveja? Você fica triste quando outros prosperam? Você vê as falhas dos outros e sente pena de si mesma? Você fica inquieta por coisas novas ou circunstâncias novas? Você reclama do clima? Esses alvos são fáceis de identificar. Confesse cada área de descontentamento a Deus. Depois, agradeça por aquilo que Ele tem feito em sua vida em cada uma dessas áreas. Submeta-se à vontade e aos propósitos de Deus e seja agradecida. Esse é o caminho para mandar embora o descontentamento. É assim que aprendemos e colocamos em prática. Jeremiah Burroughs coloca dessa forma: embaixo, embaixo. Vá para baixo, ó alma. Fique lá embaixo. Mantenha-se lá embaixo. Mantenha-se debaixo dos pés de Deus. Você está debaixo dos pés de Deus e permaneça debaixo dos pés de Deus. Mantenha-se debaixo da autoridade de Deus, da majestade de Deus, da soberania de Deus, do poder que Deus tem sobre você. Manter-se embaixo é submeter-se. Largar o descontentamento é o começo. O próximo passo é encontrar contentamento. Somente deixar o pecado nunca é o suficiente. Mas é como tirar as ervas daninhas do jardim a fim de deixá-lo pronto para a lavoura. Às vezes você tem de arar todo o solo antes que possa começar do zero e plantar uma nova safra. É isso que devemos fazer se queremos aprender a nos contentar. Plantar uma nova safra de gratidão e de satisfação. Perguntas. 1. Você pode definir descontentamento? 2. O que costuma acompanhar o descontentamento? 3. Como o nosso descontentamento nos afeta? Como o nosso descontentamento afeta os outros? 4. Contentamento significa que não podemos tentar melhorar nossa situação? 5. Como o descontentamento obscurece nossa perspectiva?